amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, toda edição debate alguns dos assuntos mais interessantes de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como está todo mundo acostumado. Como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, destaque aí, que nos ajuda a desenvolver o programa. Hoje, com um orgulho danado, com uma honra danada, vamos conversar com o Ernesto Aum, mais conhecido, popularmente conhecido como Tico, né? Plagiando o Jô Soares, né, que já teve o prazer de entrevistar o Tico, o último dos seresteiros. Foi assim que ele chamou. Obrigado pela presença. Então, deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço, eu tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado. Porque te acho, com toda sinceridade, a pena mais brilhante da Baixada. Eu me lembro de um artigo que você fez com a morte do Tomazini, que foi um choque para todo mundo, né? Uma figura excepcional da cidade, tinha tudo para desenvolver um belo trabalho e, lamentavelmente, aconteceu aquele assassinato. E depois eu li um artigo que você escreveu, que eu fiquei muito impressionado, era tudo que eu queria dizer, você escreveu. Obrigado. Eu também sou, agora não vou ficar rasgando cedo aqui, eu também sou seu admirador. Nas esquinas aí, quando você está tocando, às vezes, muitas vezes com o Pedrinho. Com o Pedrinho. A gente tem uma banda, né, vamos dizer assim, um trio, chama Tico, Tuca, Leão. Tico, Tuca, Leão. Porque o Tico, o Tuca é o cavaquinho e o Leão, Pedro Leão. E então, acabou casando legal. Então ficou Tico, Tuca, Leão. É um conjunto que nunca ensaiou, né? A gente nunca ensaiou, e sai tudo espontaneamente. A gente faz aí com muito prazer aí nas quintas, sextas e sábados pela cidade, e a gente sempre se encontra ali. O prazer está implícito mesmo, porque é contagiante mesmo, o somzinho do Tico, Tuca, Leão. Tico, Tuca, Leão. Bom, mas a ideia principal até da entrevista, né, justamente é divulgar o encontro dos Bambas, né? Esse evento maravilhoso aí, que tem gente já fazendo uma contagem regressiva pro evento, que é dia 16 de setembro agora. 16, sábado. Próximo sábado. Próximo no Teatro Procópio Ferreira, às 21 horas. Que nós vamos ter a oportunidade de reunir 3 gerações de músicos voltados para o desenvolvimento mesmo, assim, da música popular brasileira tradicional. Né? Vamos lá. É a oportunidade que a gente tem de vez em quando na vida, reunir essas pessoas. Nós vamos ter aqui o Luizinho Sete Cordas. Luizinho Sete Cordas. Vou pedir para colocar o cartaz na tela. Coloca para a gente, Fábio, que aí a gente vai mostrando e identificando o cartaz. Luizinho Sete Cordas já é um músico lendário na música brasileira. Que é o primeirão ali. É o primeiro ali. É o sucessor direto do Dino Sete Cordas, do conjunto Época de Ouro. Muito famoso, que acompanhava o Jacó do Bandolim e tantos outros artistas. E o Luizinho foi escolhido por ele para ser o seu sucessor, e ele realmente é um grande mestre, um músico extraordinário, que vai acompanhar um músico de uma outra geração, Alê Ferreira. Alê Ferreira, um bandolinista, na minha opinião, pelo menos é o bandolinista que mais me agrada. Né? E olha que eu conheço um pouco sobre esse assunto. E o Alê Ferreira, um músico também de carreira internacional, tem trabalhos na Rússia, escrevendo para a Orquestra Sinfônica de Moscou, mas é um menino do choro. O negócio dele mesmo é tocar choro, se aprofundar no estudo. E eles vão fazer realmente um espetáculo muito bonito, né? O Tico, né? Eu estou aqui, não sei se de bicão, mas pelo menos vou estar apresentando e mostrando um lado da música brasileira muito importante, voltado ali para os anos 40, 50, que é a época de ouro do rádio. A época do rádio. Não existia televisão, o único veículo para a música brasileira de divulgação era o rádio. Né? Então tinha aqueles programas de auditórios e tal. E ali, Valdir,
o sujeito para participar daqueles programas, porque tudo era ao vivo, tinha que ser realmente da pesada, né? Então ali surgiu Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Ângela Maria, Maísa, tantos outros grandes nomes da música brasileira. E eu estarei como que representando esta fase, cantando algumas serestas, algumas dessas músicas que marcaram profundamente a história da música brasileira, tanto que é chamada a época de ouro da música brasileira, né? E depois, a partir dos anos 50, com o surgimento da televisão, a concepção da música mudou um pouco, né? E a gente vai ter aqui um representante dessa fase, que é a Rafaela Laranja, uma menina de Santos, uma cantora brilhante, muito talentosa, e vai estar participando com a gente, já é a outra geração. Né? Ela já tem uma vivência maior, nessa parte mais moderna. Sim, apesar de, sim, sem dúvida nenhuma, é uma cantora dos dias atuais. Mas com uma referência muito importante, porque ela é filha do Marcelo Laranja. Marcelo Laranja simplesmente foi simples, né? O presidente do Clube de Choro de Santos, desenvolve trabalhos importantíssimos, conhece todo mundo dessa área, e a Rafaela nasceu ouvindo isso, né? Então ela tem uma referência muito importante, ela sabe o que está fazendo. O Pratinha Saraiva, Pratinha ele é flautista, bandolinista, arranjador, também tem a sua carreira individual muito bem desenvolvida, e estará presente juntamente com o Andrezinho do Cavaco, que é filho do Luizinho, e o Edinho de Santos, é um percussionista espetacular. Ele trabalha comigo, assim, eu acho que quando ele tinha 16, 17 anos, ele já estava atuando no meio dos profissionais e tal. Então eu acredito que nós vamos fazer uma noite bem agradável e tentar corresponder a isso tudo que eu estou falando aqui. De onde que veio essa ideia de juntar todo mundo? Vocês já se juntaram algumas outras vezes aí? Olha, Valdir, eu acho que essa ideia vem de uma coisa chamada prazer de estar juntos. Né? Houve uma época, até acho que uns 10, 15 anos atrás, o Altamiro Carrilho, grande flautista, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, ele é assim reconhecido. Ele veio fazer um trabalho em São Paulo, mas ele veio sozinho e precisava que se montasse ali uma estrutura, quem iria acompanhá-lo e tal. O produtor, na época, chamado Raul Leite, me falou e eu reuni mais ou menos essas pessoas aqui, olha, vamos lá, correr atrás, né? Vamos junto. Era fazer um evento, nós ficamos 3 anos viajando pelo Brasil inteiro, em todos os SESCs, reunindo essas e outras pessoas, que infelizmente algumas, assim como o Altamiro, já não estão mais aqui. E, então, desde lá, sempre que aparece uma oportunidade, a gente se reúne, passa 2, 3 dias juntos, tocando juntos, rindo juntos, relembrando essas coisas e apoiando os mais novos. Então, eu diria que a pedra angular disso chama-se prazer estar junto. De onde vem a tua origem musical, a tua formação, as suas raízes, as suas influências? Olha, eu tenho tantas influências. Cresceu ouvindo música também? Cresci ouvindo. Meu pai era uma pessoa, um profundo conhecedor do tango. Então eu nasci ouvindo tango, bolero e música brasileira dessa linhagem que eu estou te falando, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas e tal. Eu cresci ouvindo isso, ouvindo Demônios da Garoa. Tive a oportunidade de conhecer os Demônios da Garoa. Um dia te conto essa história, ela é comprida, mas ela é bacana de ser contada.
quando conheci os Demônios da Garoa, foi em 1900, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, eu até achava que não existia mais, eu acho que tinha acabado o conjunto, mas não. Eu, numa noite de Réveillon, entrei numa casa, estava lá, show dos Demônios da Garoa. Era aquela época em que o que se falava muito era em Bossa Nova, João Gilberto, Tom Jobim. Gostar dessas coisas era meio que considerado, como é que a gente pode falar? Antiquado, naquela época meio boco-moco, lembra dessa expressão? Boco-moco. Essa nós desenterramos agora. Era quadrados, quadrados. Careta, né? Careta, né? Mas quando eu vi pela primeira vez ali, tete a tete, os Demônios da Garoa, aquele violonista Ventura Ramírez, com aquele violão de aço, teteira, eu fiquei impressionado e nunca mais saí daí. Aí passei a conviver com todos eles e tal, então minha formação é um misto de tudo isso aí. Você toca um violão 7 cordas. Toco violão. Qual é a diferença para explicar para o leigo? Assim, não, mais ou menos eu diria para você o seguinte. Seria como que um violão comum, tá? De 6 cordas, porém dotado de uma 7ª corda aqui, que é uma afinada em dó. Mas por que isso? Por quê? Uma das explicações é o seguinte: o que se chama de conjunto regional, conjunto de choro, tradicionalmente feito por bandolim, flauta, cavaquinho e pandeiro, são 4, 5 músicos. Fica faltando um contrabaixo, aquele contrabaixo tradicional, fazendo a marcação. Aí, então o que acontece? Entra a 7ª corda. Entra a 7ª corda, foi desenvolvida aqui no Brasil por esse músico espetacular chamado Dino, 7 cordas, Orondino, que tocava com o Jacó do bandolim, ele que faz os contrapontos, né? Contracanto. Né? Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourada, que funciona a 7ª corda, né? Você falou que a maioria que você falou já teve uma carreira internacional. Sim, até, né? Sim. A música popular, o músico brasileiro, ele tem facilidade de acesso assim, no exterior, você acha? Olha, o choro é um gênero genuinamente brasileiro. Certo. E por incrível que pareça, exerce um fascínio no músico europeu, no músico japonês. Por exemplo, o Luizinho, ele viaja quase todos os anos para o Japão, onde existe lá uma espécie de clube de choro, japonês aprendendo. 7 cordas, cavaquinho, pandeiro e tocando chorinho. Inusitado, né? Eu tive a oportunidade de estar numa loja em São Paulo, alguns anos atrás, chamada Contemporânea, né? E que lá tem uma roda de choro todos os sábados de manhã, né? Os músicos de choro vão lá, se reúnem e ficam tocando. Apareceu, quando estive lá, uma delegação de músicos da Alemanha, que tocavam numa orquestra alemã. Os músicos foram lá conhecer o que era Contemporânea, a casa de instrumentos e tal. Eles ficaram absolutamente pasbaques com aquilo que viram, a espontaneidade, a brejeirice, o ritmo do choro que eles não conheciam. Resultado, já levaram o Luizinho para a Europa, já foi o Alê Ferreira para a Europa, desenvolver, mostrar, olha, aquilo lá existe e é assim, coisa que lá não você falou, é genuíno mesmo, brasileiro. Genuíno, é um ritmo genuinamente, o primeiro ritmo brasileiro consolidado e caracterizado como gênero musical mesmo foi o choro, que nasceu ali. Aí é outra história, que um dia a gente vai conversar, mas a gente pode dizer que a partir de 1850 para cá, com um músico da época, Antônio Calado, Joaquim da Silva Calado, que formou o primeiro conjunto musical brasileiro,
e tocando uma música que ele tinha, que depois veio a ser aquela parte famosa, Flor Amorosa. Tema de novela, até hoje. Né? Então ali foi o início da coisa, assim, a concepção mesmo de conjunto musical. Né? Aí outras influências foram acontecendo, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, já na virada do século ali, músicos de formação erudita, se impressionaram também com o quê? Com o ritmo, né? Porque o choro, na verdade, tem um elemento muito importante que é o negro na sua formação, rítmico. Né? Então, o batuque vinha aquela coisa dos escravos mesmo, né? O batuque, o atabaque, então, se transformou esse conceito com uma percussão do choro. Entendi. Então, isso impressionou muito aqueles músicos de formação lírica, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, na mesma época, que fizeram o quê? Procuraram dar um caráter mais popular para aquilo que eles faziam, misturando com esse sangue negro da música que existia ali. Então, a partir daí, então, o choro foi se desenvolvendo, e o marco importantíssimo disso tudo chama-se Pixinguinha, que ali, esse sim, você pode dizer que esse inaugurou, esse deu um formato definitivo do choro, a métrica, porque, só um detalhezinho, pois, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Tá agradável, pode continuar. O Pixinguinha, ele tem uma importância, além de ser um músico excepcional, ele foi o primeiro a gravar um disco, tocando um choro que ele fez, chamado Sofre Porque Queres, que tinha do lado A e do lado B aquela música famosa dele, Rosa, Tu és divina e graciosa. Mas tinha um detalhe, era a primeira vez que estava se gravando alguma coisa no Brasil. Quanto tempo tem? Um compacto. Era aquele bolachão. Né? Qual é o tempo de gravação? Então definiu-se que ali era no máximo 3 minutos. Então Pixinguinha que teve a ideia, então vou fazer o seguinte, então vou fazer uma introdução curta, toco a primeira parte, toco a segunda e a gente encerra. Isso vai dar mais ou menos uns 3 minutos. Experimentaram lá exatamente 3 minutos. Ele fez assim no lado A, no lado B. Qual a importância? A importância é que aquela era uma época que não tinha, começou a gravar, volta errou, começa tudo, e não. Era disco de cera, tocou 1, 2, 3, 4, começou, tem que ir até o fim. É igual aqui. É igual aqui. Ô Tico, eu queria te perguntar assim, você falou do rádio, né, que surgimento, a gente tem um conceito assim da seresta, aquele seresteiro embaixo da janela, cantando. Como que você vê essa transformação toda tecnológica, assim? Era um desafio danado chegar no rádio, no microfone. É verdade. Né? E hoje, redes sociais, a coisa, só ia te pedir para responder depois do intervalo. Com muito prazer. Vou pedir para o Fábio, antes do intervalo, só colocar na tela só a capa do Assunto Cidade dessa semana, só a capa pelo menos, só para explicar para o pessoal que sexta-feira, toda sexta-feira, está nas redes sociais, o Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que é assim como o programa, tenta fazer aí um jornalismo pluralista e democrático a serviço da cidade. A edição dessa semana traz como destaque aí essa intenção do Poder Executivo de rever a planta genérica, o mapa de valores, o que na prática significa aumento de IPTU. E também a taxa de iluminação pública. Esse projeto já está para chegar na Câmara nos próximos dias e já vem provocando bastante tensão, como fala o título da matéria. O Jornal Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e no sábado nos locais de grande consideração popular. A gente volta já com o Ernesto Tauno, Tico, e vamos falar mais sobre o encontro dos bambas. Fique com a gente que é rapidinho.
garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos a mais um bloco do programa Assunto Cidade de hoje, entrevistando o Ernesto Aum, o Tico, que está aqui com a gente para divulgar, principalmente para divulgar, contar um pouco da sua trajetória aí como o último dos seresteiros e também divulgar aqui o Encontro dos Bambas, esse evento maravilhoso que vai acontecer no dia 16, próximo sábado, dia 16 de setembro, lá no Teatro Procópio Ferreira. Tá aparecendo aí de vez em quando o telefone, junto com o nome do Tico, para quem quiser adquirir o ingresso antecipado, mas de qualquer maneira, lá na portaria, na portaria do teatro vão estar vendendo, logicamente. Encontro dos Bambas, que reúne aí uma nata do choro, do samba e da seresta brasileira. Deixei no ar aquela pergunta sobre essa modernidade hoje, como é que você vê isso? Olha, o marco dessa divisão foi ali em 1930, quando surge uma coisa que mudou completamente a história da música brasileira, chamado microfone. Porque até então, os cantores tinham que ter aquela voz operística, porque tinha uma orquestra tocando, o cantor ficava lá, a voz dele tinha que atravessar tudo, porque não tinha esse fator. Entendi. O microfone com rádio permitiu que cantores sem aquele vozeirão, mas com aquela bossa, que acabou marcando definitivamente a música brasileira, que é o gingado da música brasileira, o cantor de voz pequena, né? Mudou a música brasileira a partir daí do microfone. É uma leitura legal. Né? Isso é um fato histórico. Daí em diante foi só evolução, né? Daí foi evolução, daí outras plataformas, a televisão, até agora nós temos tudo isso aí que eu mal sei. Mas, claro, eu também estou aí, sabe? Mas ajuda a divulgar. A gente vai colocar um vídeo que foi feito do ensaio do Encontro dos Bambas, só para o telespectador do Assunto Cidade ter uma ideiazinha do que ele espera lá no dia 16 de setembro, 21 horas no Teatro Procópio Ferreira. Vamos ver, Fabio? Molequinho sentado. Opa! Até lá eu aprendo a música.
outro vídeo também, rapidinho também, só um pedacinho pelo menos, que tem a... Para falar a verdade, isso aí foi uma coisa muito espontânea, eles estavam conversando. Você lembra daquela valsa? Então começou a tocar, que não é propriamente um ensaio aí, né? Aí foi uma coisa muito... Que, aliás, é o que a gente vai querer fazer. Essa espontaneidade, justamente. Vamos ver um pedacinho do outro? Pelo menos um pedaço, Fábio? Tem saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso. Saudades deixando roxas caídas na serra, lá perto É uma delícia, né? Um evento sensacional, no dia 16, o Encontro dos Bambas, pelo ensaio, imagina o show, né? É tudo na base da espontaneidade, né, Tito? Sim, sim, é um repertório, porque aqui, para falar a verdade, não está nem definido ainda qual é o repertório, é aquela coisa que vai acontecer no dia, olha, vamos essa. E nem precisa de ensaio também, no final das contas. Um evento também que está brilhantado aí por uma boa parte da sociedade local, aí, com vários apoios, olha, né? Sem o que seria impossível, né? Nós contamos mesmo com o apoio de algumas empresas, né? Por exemplo... Pode falar, fica à vontade. O Ilídio Lico, construtora incorporadora, né? Um dos maiores construtores aqui no Guarujá atualmente. A Ótica Guarujá, né? Do nosso amigo Ricardinho. A Ótica Mirassol, parece que é o mesmo grupo até, né? A loja de instrumentos aqui, Harmonia, a Livraria Saber, todos eles ligados ali à família do Ricardo, que sempre apoia a gente, né? E o Residencial Santa Bárbara, que é um condomínio recém-construído aqui na Enseada, né? O engenheiro responsável, o Dr. Marcelo, também está nos apoiando aqui, né? E contamos com a parceria da Blue Tree Tower, que é o hotel que vai hospedar os músicos, o restaurante Tahiti, o tradicional restaurante do Jairo, que também nos acolhe, o Grande Hotel, um restaurante novo, grego, Paracalo. O pessoal estará também almoçando lá, Dona Eva, Gato Preto, Sony Sprint, Viveiro de Mudas lá de Ribeira, que sempre está fazendo o nosso palco lá, e aproveitar para agradecer a Convention Bureau e a Prefeitura Municipal de São Paulo, que nos... De Guarujá. Prefeitura Municipal do Guarujá, que nos oferece o teatro lá todo reformado. Legal. Muito bonito, um dos orgulhos da nossa cidade aqui. Com certeza uma noite dos Bambas, né? Espero que sim. Quero convidar o seu telespectador que compareça sábado. Não é um show de memórias, não vamos lembrar, saudosista, nada disso. É como eu falei, são 3 gerações de música, de músicos voltados para o fortalecimento da música brasileira, da história da música brasileira. E eu conto com a presença do seu telespectador. Tenho certeza que com o seu apoio estaremos todos lá para fazer uma noite bem agradável. Legal. Chico, eu podia ficar aqui a tarde toda conversando, mas vou fazer o convite para você voltar uma outra ocasião para contar aquelas histórias mais compridas. Sim, hoje o objetivo tocar um pouco, né? Hoje o objetivo era basicamente divulgar o evento, que é importante. Né? Muito importante para nós, Valdir. Te agradeço muito. Obrigado. Agradeço a televisão, agradeço a todos e espero por todos vocês no dia 16, 21 horas, no Teatro Procópio Ferreira.
É o Encontro dos Bambas. Tá bom? Encontro dos Bambas. Boa pedida aí, próximo sábado, dia 16 então, de setembro, no Teatro Procopio Ferreira, 9 da noite. Obrigado, Tico, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã. Vamos voltar contigo aqui outro dia, hein? Para contar que essa história é mais comprida. Tocar um pouco. Tocar um pouquinho, né? A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. A maré está alta para a cidadania. Em poucos meses de gestão, a Câmara de Guarujá está fazendo a diferença. As despesas foram reduzidas em mais de 25%. Nossa nota no índice de transparência subiu para 9,2. E promovemos palestras e cursos gratuitos. E tem mais. Este ano, a Câmara vai economizar 4 milhões de reais que a Prefeitura poderá investir em saúde, comprando equipamentos para as UPAs. Essa é a nossa praia. Trabalhar com seriedade e eficiência. Câmara de Guarujá, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.